que o cenário já tá pronto? Não posso esquecer as canecas das convidadas. Tem que checar as fichas, hein? Tem que ver se tá na ordem. Ai, que lugar lindo. Podia trazer a Linda Flor aqui um dia. Ai, meu Deus, será que ela comeu? Será que o Gui lembrou de dar o almoço dela? E a roupa? Ai, eu não lavei a roupa dela. A roupa tá suja. Ai, meu Deus, o que vamos fazer da vida, hein? Ai, tomara que o trânsito esteja bom. Vou ter que atravessar a cidade pra chegar no teatro, né? Ai, que ventinho gostoso. É bom que eu não sujo, aproveito essa maquiagem pra peça. Eita, calma. Vai dar tudo certo. Respira, vai. Roberta Rodrigues é energia, talento, carisma. Com mais de 20 anos de carreira, a atriz, cantora e mãe é uma voz potente. Do Vidigal para o mundo. Ela é uma forte inspiração para muitas mulheres e tem no riso a sua própria resistência. Atriz, cantora, dançarina, cineasta, Helga Nemedy sempre soube que queria ser atriz. Mas isso não significa que o caminho foi fácil. Mesmo com uma carreira marcada por grandes personagens, precisou de muita terapia para equilibrar a vida e manter a autoestima em dia. Que alegria, meninas, receber vocês aqui, Roberta Rodrigues. Maravilhosa você. Helga Nemedy. Ai, que bom. E com esse dia, olha aqui esse cenário lindo. especial para vocês. Verdade. O tempo tava meio fechado, aí chegou hoje. Abriu. É seu dia, Claro, né? é nosso. É nosso. E tem muito a ver com o nosso tema, porque a nossa mente, às vezes, tá um mar tranquilo, é raro, mas tem. Às vezes acontece, mas nos outros dias parece uma tempestade, uma ventania, uma loucura. Quais são esses outros dias? Que ela fica boa. Quais? Porque assim, ultimamente... Só tá tendo furacão. Então vamos lá, qual é a fase de agora? Furacão, Eu ciclone. também, tô no ciclone. Mas eu estou lá em cima, sabe quando você tá no olho do furacão que você já tá meio atordoado, assim, tá meio sem sentir, não sabe nem o que tá acontecendo? Eu tô assim. Você tá no ciclone, mas você tá surfando Tô ali. surfando, porque não tem o que Surfando. fazer. Você tá dentro do ciclone, amor? Abraça o ciclone. Dê beijo e Tá faça no caos, carinho. Abraça o caos. Porque no caos também tem uma beleza, se você parar pra Verdade. pensar. Porque o caos, ele te ensina. O caos, ele te dá uma resiliência. O caos, ele nunca é só um caos. Ele sempre tem uma parte boa dentro do caos que a gente precisa estar atento pra entender. Gente, Nossa. que maturidade da mulher 30 mais, mais, né? Eu também. Muito mais, entendeu? De várias formas. Muitas formas. Mas a gente tá trazendo isso porque, na verdade, nunca se falou tanto em saúde mental no Brasil. Sim. Nos últimos anos, a gente tá conversando mais sobre isso. Vocês sentem que, como sociedade, a gente tá agora com uma escuta mais apurada pra isso, com um cuidado maior, ou ainda temos um caminho longo pela frente? Eu acho. Olha, eu acho que depois da pandemia, né, todo mundo tomou essa consciência da questão da saúde mental. Porque realmente não se falava nada, né? E a pandemia veio para esse lugar de você se cuidar. O quão importante é você estar ali equilibrado, né? Fazendo um psicólogo, seja lá o que você acredite, né? Que te traga esse lugar da sua saúde mental. Mas é engraçado porque ontem mesmo eu tava conversando com uma menina, falou, eu falei, eu tô cuidando muito da minha mente, agora tô fazendo reprogramação, eu faço psicóloga. E ela falou, eu queria tanto fazer, mas eu não tenho condições. Só que existem lugares que você pode ligar e você vai ali, se inscreve e você consegue, né? Sim. Tratamento, uma consulta gratuita. E eu acho que isso não é muito falado. A gente precisa encontrar esses caminhos para que seja possível para todo mundo, né? Que aí a gente vai ter uma sociedade também mais equilibrada. Você faz também? Faço terapia há pelo menos 6 anos sem furar, toda semana. Faço análise, né, psicanálise. E a psicanálise, ela, para mim, funciona muito bem por muitas questões do passado, por muitos traumas da infância, né? Então, assim, a gente vai descobrindo como aquilo afeta a nossa mulher de hoje em dia, que sem a análise você não ia descobrir, você não ia se entender, você não ia se reconhecer, né? Então, assim, eu acho que isso é muito importante, porque quando a gente se vê desesperada numa crise de ansiedade, numa crise de pânico, e principalmente por conta do nosso entorno, a sociedade, a família, o trabalho, que gera tudo isso na gente, a gente fica
sem saber para onde ir, Sim. e a nossa saúde mental fica completamente adoecida, Sim. a gente entende que a terapia ela é o principal instrumento para que você consiga sair da crise, Sim. fora outras coisas que a gente pode fazer também, mas a terapia é muito bom. Ter a consciência na crise, né? Exatamente. Essa reprogramação mental que eu tenho feito com a doutora Gláucia, que eu faço pela internet, por vídeo mesmo, foi impressionante. Ontem mesmo eu tive uma sessão com ela e nessa volta, né? Porque é como se fosse uma hipnose, mas você tá ali consciente. E aí eu descobri situações com pessoas, o quanto aquelas pessoas tinham desestruturado o meu todo, né? Sim. Porque automaticamente, quando a minha mente ficou desestruturada, o meu corpo começou a responder muito, assim. Hoje em dia eu fico muito inchada. Se eu estiver muito estressada, eu começo a inchar. Vem junto também com o climatério, né? Então é muito importante, pra mim tá sendo muito importante me aprofundar nessa questão da saúde mental, sabe? Pra mim, pro meu bem-estar mesmo. Na reprogramação mental, o que nós fazemos? Nós acessamos memórias emocionais que estão gravadas no inconsciente e nós corrigimos essas memórias que podem estar causando tristezas, baixa autoconfiança, ansiedade e outras emoções indesejáveis. A partir do momento que nós corrigimos essas memórias emocionais que estão no inconsciente, a pessoa pode ter autoconfiança, alta performance, desbloquear travas, às vezes também ficar livre de traumas. A reprogramação mental ela é indicada para pessoas a partir de 11 anos de idade que queiram tanto se livrar de emoções indesejáveis ou questões que possam estar incomodando ou bloqueando suas vidas, tanto para questões psicológicas como depressão, ansiedade, mas é excelente para quem quer alcançar a alta performance e viver a vida em sua plenitude. Eu acho que a nossa geração, a sensação que eu tenho, ela foi criada para trabalhar muito, fazer muito, se esforçar muito, reclamar pouco. Não reclama, não fala. Chorou, lavou o rosto, segue em frente. Todo mundo é forte, vamos lá. Só que isso tem consequências. Sim. Muitas. E como você falou, você percebe fisicamente. Muita coisa, assim, é absurdo. Se eu tiver uma crise, se eu ficar muito nervosa com algo que aconteceu hoje, no dia seguinte eu acordo assim, ó. Parece que eu sou, sabe um baiacu? Você tocou e vai inchando. E isso é desesperador, né, pra nós mulheres. O meu não é uma questão de vaidade. É porque eu não me reconheço, né? Eu passei a não me reconhecer. Então, essa questão de você estar ali cuidando da sua saúde também te faz ter uma clareza maior, né, do que está acontecendo e você também se respeitar nesse lugar para você poder ter a sanidade e procurar caminhos de resolver, né? Sim, com certeza. Porque se você não tiver a sanidade, você não sabe nem pra onde ir. É, verdade. Você falou do corpo e tem essa questão, porque aí uma coisa leva a outra, né? Sim. E aí você vai entrando ali, vai ficando desesperado. Não, mas peraí, agora eu tenho que resolver isso também? Mas por que tem um coração acelerado às vezes? Não sei se já passaram por isso. Muita coisa. Eu falei, será que eu tô Muitas infartando? coisas. Meu Deus. Garota, Aí eu. a minha crise é assim. Eu falei, de Deus. acelerar o coração, sentir dormente, falei assim, pronto, vou infartar. Minha crise de E ansiedade já vem ela logo o medo assim. de. Aí a gente começa com outros medos. Sim. Porque meu pai morreu de infarto, então talvez eu morra de Você infarto também. começa, E você E eu, tem histórico na eu família. boto a mão no coração, fico ali. E eu fico assim, ó, É. sentindo o pulso, pra ver se o coração tá batendo, se tá É. batendo forte demais, tá batendo... É assustador, é realmente assustador. Eu tenho também um gatilho que, assim, quando eu descubro que eu começo a comer geleia Nossa. na comida normal, eu falo, tá Tem errado. alguma coisa errada aqui. Porque cara, tem dias que eu acordo e falo, eu preciso botar geleia na comida, olha que loucura. Olha, seu E aí eu já subconsciente sei, já meu te- subconsciente, eu já sei. Quando eu cismo com a geleia, Tem alguma coisa errada. preciso parar, respirar e revisitar ali, né, onde tá errado. E a gente aqui no meio artístico trabalha com TV, vocês também teatro. A gente trabalha com a nossa imagem também. Sim. Tem essa loucura e essa pressão do corpo, sempre teve, e a gente tá lutando para mudar isso. Sim. Mas no nosso subconsciente, Sim, porque a gente cresceu ouvindo isso, a gente cresceu e tanto na profissão, ouvindo que, ó, engordou, ó, Sim. não tá legal, olha como você tá no vídeo, ó, assim não dá. Pá, pá, pá. Então, assim, por mais que a gente queira desconstruir isso, queira aceitar do jeito que inconscientemente a gente fica com aquilo, né? Não posso, tem que ficar magra, não vou conseguir isso, eu vou pegar esse papel. E eu já passei por isso inúmeras vezes. Meu corpo é assim.
Ai, mas eu queria ser magra, eu queria ser seca. Mas você nunca vai ser, porque você não tem essa estrutura. A sua estrutura é grande, você é uma mulher grande. Não adianta, não dá pra você lutar. Sim. E aí você adoece por causa disso, mentalmente, fisicamente, porque aí você não come. E aí você fica doente porque você não come. É um desacerto. E aí você tá pra fazer um teste, às vezes, que você precisaria estar concentrada. E não vai se concentrar porque você tá assim. E aí eu já me peguei pra você... Amanhã eu tenho esse teste. Tomando diurético pra desinchar, pra poder estar menos inchada na câmera. Um dia antes do teste? Sim. Que loucura. É horrível isso. Aí não dorme direito? Não, quer dizer... Amor, a gente tá se mutilando a todo momento. Justamente. Chegou em algum momento que vocês perceberam que a coisa estava muito e você falou, não, peraí, deixa eu respirar aqui, deixa eu cancelar algumas coisas, deixa eu ligar e pedir uma ajuda. Eu cheguei no meu limite, assim, esse ano pra mim foi um ano muito complexo nesse lugar mesmo, assim. Você sentiu isso? Tô no meu limite. Nossa, esse pra mim foi o ano limite, que eu cheguei a um ponto de um desespero de mandar mensagem pra minha ginecologista e falar: meu amor, eu acho que eu tô no climatério, me ajuda, eu não tô conseguindo mais. Eu comecei a chorar, eu inchada, e a cabeça bugada, sabe? E aí, o que eu fiz? Eu desapareço de tudo, das redes sociais, do WhatsApp. E até o WhatsApp, quando ele aciona, já me dá um gatilho, eu já fico. E aí, várias pessoas falam assim, vem aqui conversar comigo, vamos fazer uma entrevista. E às vezes as pessoas acham que você não quer, mas é porque você não dá conta. Você tá se sentindo sabe? Mas você sabe o gatilho? O que fez você chegar nesse lugar? Cara, eu sei. Primeiro é porque, assim, eu passei os últimos anos trabalhando muito, sem ficar com a minha filha. Nesses últimos 3, 4 anos, assim, eu fiquei muito pouco com a minha filha. Fiquei no máximo direto, se eu contar em 4 anos, 1 ano e meio, assim. E aí isso já me bagunçou. Porque é o primeiro ano que eu tô ficando com ela, convivendo com ela o ano inteiro. Então eu vi o quanto ela cresceu, coisas que eu perdi. Quando ela não me aciona, aí aciona o pai. E me bateu um sentimento de culpa absurdo. Ao mesmo tempo, eu vi que eu trabalhei tanto. E às vezes a gente passa por ambientes tóxicos que você fala... Valeu a pena eu ter me desgastado e ter deixado a minha filha, sabe? Então, assim, aí eu pensei na minha carreira. Falei, vou parar de atuar, não aguento mais. Porque a gente acha que... pelo menos eu aprendi isso com a minha mãe, né? Tem que fazer o certo pra tudo dar certo. E aí você faz o certo e você vai ver só dando errado. E aí você olha pro lado, você vê os seus amigos que você também vê no caminho do bem, também não acontecendo, e aí você... E quando eu falo não acontecendo, não é sobre fama, não. É sobre você poder fazer o que você ama. Eu amo atuar, assim, eu acho não, pra mim é espiritual, eu vou pra um outro plano, eu acredito na atuação do coletivo, eu acredito na atuação que você fala aqui, transforma o outro em casa. E aí, de repente, eu me via entendendo que nada daquilo era verdade. E aí a minha arte que salva, ela me derrubou, assim. Eu fico até emocionada, porque... Eu também. Porque eu nunca imaginei que eu ia chegar ao ponto de falar que eu não queria mais fazer o que eu mais amo. E é muito forte isso. É muito forte e, assim, é o que eu faço há 28 anos, sabe? Então é como se alguém me tirasse o direito da vida que eu acredito, de tudo que eu acredito, de tudo que me move, de tudo que fez com que eu me transformasse em quem eu sou hoje, sabe? E aí eu olhar pra minha filha, ao mesmo tempo, eu acho que quando a gente tem filha, a gente tem aquele lugar, será que eu falhei, sabe? Então, assim, foram muitas coisas ao mesmo tempo. O mercado deu uma paralisada, eu tinha alguns projetos que cancelaram, e nós, artistas, a gente não tem um respaldo, né, que eu digo de contrato, caso cancelem e você receber mesmo. O contrato é todo leonino, né? Vai tudo a favor das grandes. Do contratante. E aí aquilo me bagunçou muito, assim. Eu também tenho uma situação de doença em casa. E aí aquilo me bugou, que chegou um momento que eu cheguei a ouvir, assim, nos últimos tempos eu tava ouvindo, assim, pra fazer besteira. Sabe quando você ouve? E eu que ficava conversando com essa voz. Aí eu falei, não. Eu falava, não adianta ficar falando porque eu não vou entrar nessa vibe. Você chegou, você com você mesmo, dentro da sua cabeça, umas ideias estranhas. Justamente, como se eu escutasse. Só que pensamentos intrusivos, como justamente, só que eu né? tive um caso há 3 anos atrás, vai fazer 3 anos agora já 13 de dezembro, que o meu primo, de 36 anos, se suicidou.
por causa disso. Ele chegou no limite e aí ele, infelizmente, tirou a vida e eu fui a pessoa que cheguei lá e... Então, assim, eu entendi aí, com isso tudo, porque a dor do suicídio, gente, é algo assim que eu achava, até pela minha ignorância, bobeira, mas hoje se eu escuto assim, se eu ver uma cena que fala assim, eu vou te enforcar, já me dá um negócio, eu falo, não brinca assim, não fala isso, não quero ouvir, não quero ver essa cena, entendeu? E aí ele me deu ele embora, me deu esse limite de que não resolve, né? E o quão as pessoas que ficam não resolvem, as pessoas ficam destruídas, porque a gente fica tentando encontrar o caminho, por que eu não estava, por que eu não falei. Sim. Todo mundo se sente culpado, é uma culpa coletiva, mas eu dei o amor e esse amor não foi suficiente. Resumindo, mas eu fiquei pensando muito nesses tempos que quantas pessoas vão embora porque não conseguem entender que a mente ela tem um poder muito forte. Né? A gente tem dia que você acorda e você vê cinza e tá um sol, né? Então eu tô muito orgulhosa de mim, assim, de entender que eu precisava de um tratamento e que mesmo no perrengue eu consegui encontrar caminhos e pessoas que falaram assim, não, vamos juntas, não vou soltar sua mão, vamos conversar, vamos trocar. E eu acho que é isso, eu acho que cuidar da saúde mental, esse acolhimento, ele é fundamental para que a gente se mantenha vivos, né? Quando uma pessoa morre por suicídio, ela não deixa apenas uma ausência. Ela deixa uma pergunta que ecoa e que fica. Eu poderia ter feito algo diferente? A família, os amigos vivem um luto muito particular. É um luto que é atravessado pelo choque, tristeza profunda, raiva, confusão e principalmente culpa. É uma espécie de culpa coletiva, silenciosa, que faz as pessoas revisitarem as conversas, as mensagens, gestos e até os silêncios. Mas é importante lembrar e dizer com clareza: o suicídio não acontece por um único motivo e não é causado por uma única falha afetiva. Ele é resultado de um sofrimento psíquico intenso, muitas vezes invisível, que ultrapassa o controle de quem está ao redor. E quem fica em volta, ao redor, também pode adoecer. Então, é comum surgirem sintomas como insônia, ansiedade constante, uma tristeza prolongada, um isolamento social, uma culpa excessiva e a dificuldade de seguir a vida adiante sem aquela pessoa que cometeu o suicídio ou que também pode ter atentado contra a própria vida. Esses sinais, eles não devem ser normalizados. Não pode ser visto apenas como parte do luto. Esse luto que não é cuidado, ele pode se transformar em adoecimento mental. Então, falar sobre isso salva muitas vidas. Pedir ajuda não é vergonha, é um ato de cuidado. E ficar atento a esses sinais. Porque não é de uma vez só, vai vindo aos poucos, você na correria e na loucura às vezes não presta atenção. E você não vê nada, você não vê um caminho, você fala, caramba, eu aprendi que a arte transformava, que a arte quebrava. Juro por Deus, gente, eu posso estar falando isso aqui, vocês podem achar que é bobeira. Quando eu comecei a fazer a arte, fazer teatro, cinema e tudo no Nós Morro, o Guti sempre falava assim, a arte liberta, a arte finaliza guerras. E eu falava assim, meu Deus, vai acabar a guerra do mundo. Eu sempre levei a arte como esse lugar. A arte é livre, não tem preconceito, que não sei o quê. E aí, de repente, você encontra que esse próprio lugar te traz tudo isso. E aí você fala, meu Deus, pra onde eu corro, sabe? Mas, ao mesmo tempo, assim, a arte realmente, ela salva. Porque mesmo no caos, ela tendo me... Não foi nem ela, né? Não foi ela. Me levada no buraco, ela me traz de volta. Ela me faz consciente, ela me faz saber que eu tenho caminhos. Então, é isso. É sobre se curar, né? A gente vai. É uma cura diária, assim, uma cura diária. E que bom a gente poder falar sobre isso, porque eu acho que quem tá do outro lado assistindo a gente e acompanhando pode estar passando por alguma situação dessas ou conhece alguém que está passando por uma situação dessas, e eu realmente acredito que quando a gente fala, a gente se fortalece e a gente abre a mente para entender que é um assunto difícil, sim, mas que é preciso trazer pra gente se curar. Sim, e a primeira vez que eu falo disso, assim, é a primeira vez que eu falo, porque eu me senti segura, porque você é uma pessoa
que eu conheço há muitos anos. A gente se conheceu em momentos, a gente viveu muitos momentos juntos. Sempre te admirei, você é uma mulher maravilhosa. Você é muito talentosa, absurdamente. É sério, e você tinha que estar num lugar muito além, mas agora você está no seu lugar, pertence a você. E isso é muito bonito de ver, e é por isso, por eu estar me cuidando, que eu consigo falar hoje. Sim. Entendeu? E falar aqui nesse lugar, nesse espaço seguro. É isso aí. E como é importante as pessoas saberem também que é isso. Eu sou uma atriz, mas a minha vida não é diferente de você que tá em casa. Só muda o cenário. Eu sempre falo isso, muda o cenário, né? Mas essa turbilhão de emoção, a gente passa por tudo isso, por esses desafios todos da vida. Sim. O sofrimento psíquico, ele costuma dar sinais. Então fique atento a mudanças no seu próprio comportamento de colegas e amigos, bem como alteração no sono e no apetite, sentimentos recorrentes de desesperança. São sinais de alerta e que precisam ser levados a sério. Banalizar o adoecimento mental, ele atrasa o cuidado e vai aumentando o risco de agravamento. Saúde mental não é fraqueza e também não é falta de esforço, e por isso não vai se resolver apenas com força de vontade. O cotidiano costuma ter um papel central nesse processo. Rotinas desorganizadas, sobrecarga emocional, ausência de descanso, rompimento de vínculos afetivos e falta de sentido na vida podem intensificar o sofrimento psíquico. No Brasil, o cuidado em saúde mental é feito através dos CAPs, Unidades Básicas de Saúde, e demais pontos de atenção na rede. Em momentos de crise, o pronto-socorro pode ser procurado, bem como ligações feitas ao Centro de Valorização da Vida, o CVV, através do número 188, que também atua em território nacional. No Brasil, o Setembro Amarelo é um dos marcos simbólicos e muito importantes que a gente fala sobre suicídio, mas é importante conversar e falar sobre isso o ano todo. Questionamentos recorrentes como: não estou feliz com o sentido da minha vida, não gosto do meu trabalho, não vejo sentido no meu cotidiano, não consigo mais contar essa dor, não devem ser ignorados. Eles podem indicar a necessidade de um cuidado em saúde mental. Prevenção é reconhecer o sofrimento mental cedo, bem como aumentar a escuta e o acolhimento. E como artistas, é o que a gente está falando, né? Eu acho que a gente usa muito a arte também para se reencontrar, e você fez isso. Eu fiz isso. Com uma peça. Eu tenho um solo, né, que se chama Não Conta Pra Ninguém, então tudo que Roberta estava falando aqui, eu estava... Passando quase que um filme na sua cabeça. Exatamente, passando um filme na minha cabeça, porque esse meu solo que fala sobre o abuso sexual infantil que eu sofri na minha infância, que eu levei mais de 30 anos para contar para minha mãe, só foi possível acontecer por conta da terapia. Enquanto eu falava sobre isso, enquanto eu falava sobre esse trauma com meu terapeuta, e alguns anos, aí ele chegou para mim e falou assim: tá, mas você não é artista? Por que você não faz alguma coisa com isso? Pô, você é cineasta, escreve um filme, você é cantora, escreve uma música, você é atriz, faz uma peça. E eu falei, cara, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso porque, assim, não que isso vá me curar. Isso não vai curar. Um abuso sexual que você sofre na infância não tem cura. Mas ele vai me distanciar do trauma. Porque hoje, quando eu penso no que eu sofri, eu penso na obra de arte que a gente criou, que foi essa peça. Então, a peça me distancia do trauma. Hoje eu olho para esse trauma com uma certa dever de missão cumprida, porque fazer esse solo, falar sobre isso, é importante para mim, mas é importante para muita gente que sofreu o que eu sofri. O que eu recebo de depoimentos de pessoas que foram assistir a peça, já tem 1 ano e meio que eu faço essa peça, e infelizmente eu ainda não consegui fazer no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro ainda não me deu essa oportunidade, eu não consegui captar os recursos para fazer a peça aqui. Olha aí, gente, vamos trazer pro Rio, hein? 1 ano e meio de peça, os depoimentos que eu recebi, assim, do tipo, depois que eu assisti a sua peça, eu saí correndo para contar para minha mãe o que eu sofri há mais de 30 anos. Depois de ver a sua peça, eu tive coragem de entrar para terapia para poder resolver. Então, assim, cara, não é só por mim.
É por todas e todos. Porque não é só mulher que sofre abuso sexual na infância. Homens também. Eu tô idealizando meu primeiro monólogo. É sobre um abuso que você nunca soube que aconteceu. Eu fico me perguntando, se eu tivesse te contado, será que você teria acreditado em mim? Isso que você falou, eu me identifiquei muito, porque assim, a arte ela salva, a arte ela cura, a arte ela liberta, a arte ela distancia do trauma, a arte ela tem um cunho muito mais importante do que só o entretenimento, porque sim, a gente é ator, a gente gosta de divertir, de fazer as pessoas rirem, de emocionar as pessoas, mas a arte ela também tem que ter uma função social, ela também tem que cumprir essa missão de dar voz a esses assuntos que não são falados. Por que eu nunca quis ser mãe? E aí, fazendo a peça, e junto com a terapia, eu entendi. Porque eu tinha medo de que o meu filho ou a minha filha fosse abusado como eu fui. E eu tinha medo de me tornar a abusadora do meu filho, não sexualmente, mas abusadora moral, abusadora... Sabe? Então, assim, isso me travou pra querer ser mãe. Eu nunca quis. E você nunca tinha percebido isso Eu antes? nunca tinha percebido. E eu não entendi. Todo mundo, você não quero. Eu achava que era por causa da carreira. Eu falava assim, não... É porque eu tenho que me estabilizar na carreira ainda, pra ser mãe. Tem muita coisa pra fazer profissionalmente. Não era nada era disso. isso. E assim, e essas coisas a gente só descobre quando a gente se trata. Sim. Reprogramação mental, terapia, sim. Hoje você tem essa consciência. Você ressignificou com a sua peça, Ressignifiquei. que é um passo extremamente importante. Sim, muito importante. E tô fazendo outras pessoas ressignificarem também. Isso é que é legal. E aí as pessoas perguntam assim, nossa, Helga, mas quando você faz esse solo, você fica ali, você passa por tudo aquilo, não é ruim você ficar revisitando aquilo todo dia? Falo, cara, é e não é, porque, tipo, no final da peça, a personagem, ela tem uma redenção. Então, ela tem essa redenção diária. E a peça é uma peça que, tipo assim, ela é o teatro físico mesmo, ela é cansativa. Você pensa, nossa, deve acabar arrasada, né, com a peça. Eu falo, cara, não. Que você joga Pior tudo que não. nessa... Eu saio energizada do espetáculo, sabe? Assunto importante, hein? Quem também tem muito pra falar sobre esse assunto é a Patrícia Lizardo, nossa atriz. Vamos ver o que ela tá aprontando hoje. A gente vive distribuindo por aí, e aí, tá tudo bem? Mas a verdade é que a gente só pergunta por perguntar mesmo, porque ninguém tá afim de ouvir uma resposta diferente da clássica. Tô bem, tá tudo ótimo. Mentira! Tudo mentira! A gente tá a um boleto de surtar, só que a gente aprendeu que ser forte é não demonstrar. Então a gente vai indo, sorrindo no trânsito, meditando no boleto e agradecendo ao universo enquanto pensa, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? No trabalho, então, agora é lei, né? Saúde mental é obrigatória nas empresas. Mas o chefe acha que cuidar da equipe é colocar um tapetinho de yoga na copa e um recado na parede. Respira e volta pro Excel. E nos relacionamentos? O outro te dá ansiedade enquanto você tá chamando de borboletas no estômago. Cuidado, hein? Isso pode ser gastrite emocional. E na maioria das vezes o relacionamento tóxico é com a gente mesmo. A gente se sabota, se compara, se cobra. Quando alguém pergunta o que você faz pra relaxar? Eu trabalho mais rápido que é pra acabar logo. Saúde mental, pra mim, é isso. Não é tá bem o tempo todo. É parar, respirar e admitir que às vezes não tá tudo bem mesmo. Mas tá tudo bem não tá tudo bem, desde que você não fique morando lá pra sempre. Também fui abusada quando eu era criança. Eu sempre achei que a culpa fosse minha. Que tipo assim, eu fiz alguma coisa, eu dei a entender que eu queria, mas eu era uma criança. Aí ela pequenininha, as professoras falavam, ela não deixa ninguém dar banho nela. Eu falo, tá tudo bem, depois a mamãe dá. Tudo isso me gerava uma dependência emocional de que eu sempre tinha que estar com alguém, me relacionando com alguém. Acabou esse namoro, não, eu preciso arrumar outro namorado porque eu não posso ficar sozinha. Eu não posso ficar sozinha, eu não posso ficar sozinha. Eu vi meu corpo com vários ganchos, preso, com várias correntes. E aí eu comecei a arrancar. E agora eu tô no nível de arrancar os ganchos. Chega, sabe? Não conseguiu dizer não pra um abuso, você vai dizer não pra quê? Maria Vanúbia! Me dá um dinheiro que não sei o que. Eu falei, meu amor, deixa eu te falar. Hoje você tá mais feliz que eu. Meu cachê caiu, não caiu. Eu não tenho um centavo. Eu tenho certeza que você tá com mais dinheiro que eu. É porque a gente precisa rir também da gente, senão a gente surta. Não vamos surtar. Vamos nos ouvir, respeitar e fortalecer. Porque coragem não é sobre nunca ter medo, mas sobre olhar para as feridas, dar nome ao que doeu e ainda assim seguir em frente. Hoje, histórias saíram da sombra e encontraram voz.
E quando uma mulher fala, milhares respiram um pouco mais fundo, aprendendo, se curando, na terapia, no autoconhecimento, na troca. Por isso, semana que vem vamos continuar essa conversa e você faz parte desse encontro. Até lá!